nós vamos conversar com Leonardo Leão, especialista em direito internacional, ele que está com a gente via Skype. Olha só, Leonardo, isso me preocupa muito, porque os números de mortos nessa guerra já assustam. As imagens que a gente acaba conseguindo ver, que vão chegando para a gente, assustam. Olha essa aí, ó. Logo depois que o míssil foi lançado e aquela explosão total, levantando muita poeira e aquela fumaça que chama a atenção. A gente se preocupa também, por quê? Para que você tenha uma ideia, a própria Ucrânia já teria afirmado que teria matado mais de 6 mil soldados russos. Isso também preocupa muito, não é isso, Leonardo? Exato, Caio. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, o conflito ele se aproxima, se encaminha para uma situação que é preocupante. A gente tem visto aí, independente da guerra de narrativas, de quem está certo, de qual a motivação desse conflito, a gente tem observado aí diversos tratados internacionais, diversas convenções de guerra sendo desrespeitadas pela Rússia, principalmente, morte de civis inocentes, mísseis atingindo hospitais. Eu sempre falo, hoje é inaceitável um míssil atingir um hospital. Hoje os mísseis infravermelhos, eles têm precisão de centímetros. É injustificável você atingir um hospital. E a gente pode afirmar, sim, que é proposital. Isso visa baixar a moral do povo ucraniano, as tropas ucranianas entenderem que é melhor eles se entregarem logo do que mais inocentes morrerem. Isso é usado como uma espécie de chantagem de guerra. E nós, como profissionais do direito internacional, temos que pressionar essas instituições diplomáticas, a ONU principalmente, para cumprir a função dela e efetivar e executar os tratados internacionais de guerra. Agora, esses tratados internacionais de guerra, pelo que a gente percebe, o que a gente está vendo ali, eles não estão sendo respeitados. A gente está vendo ali que eles estão atacando hospitais, escolas, também outras coisas importantes, não só na Ucrânia, né? E automaticamente isso também preocupa outros países que dependem, por exemplo, da Rússia, né, no momento de importar vários produtos, como o próprio petróleo. De forma alguma vem sendo respeitados. Isso eu tenho falado que é resultado de anos aí de omissão da ONU. A ONU não tem cumprido seu papel principal, que foi que ela foi criada, tá? Que é garantir a soberania dos países membros, garantir que não hajam exageros em caso de conflito, de guerra. A Convenção de Genebra está aí para ser respeitada. Então, hoje a ONU ela se torna refém da sua omissão e vejo aí um cenário bem complicado para que não seja gerada uma insegurança jurídica, uma insegurança internacional em relação a esses tratados. Haja vista que pouquíssimo provável que o Putin vá querer cumprir esses tratados para um cessar-fogo. É pouquíssimo provável que a ONU e as instituições diplomáticas internacionais consigam executar na íntegra esses tratados de guerra e punam a Rússia com isso. E nós, como profissionais do direito, tememos que seja gerada uma insegurança jurídica internacional. Outros países afirmam, falando no popular, olha, se essas convenções não estão sendo aplicadas à Rússia, eu também não vou cumprir. E olha o cenário de insegurança que pode ser gerado pela omissão da ONU no momento. E olha só, e outra coisa que agrava também, que acaba preocupando, é que, por exemplo, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. E hoje, o barril do petróleo bateu aí na casa dos 111 dólares o barril do petróleo, e automaticamente a gente pode perceber que outros países também, como o Brasil, a gente pode ter uma alta muito grande aí no valor, por exemplo, do combustível que a gente recebe aqui, ter uma gasolina passando de 10, 12, 13 reais aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, por exemplo? Sim, Rússia é uma produtora, uma produtora de commodities, né? Muito importante no cenário mundial. Hoje a Rússia detém 11% da produção de petróleo e derivados mundiais. Tá? Boa parte do gás natural que abastece a Europa provém da Rússia. Toda parte também de fertilizantes agrícolas, parte de trigo também. A Rússia é produtora importante. E com o bloqueio que vem sendo imposto à Rússia, essa sanção econômica imposta pelos países da OTAN e Estados Unidos, seus aliados, em relação ao consumo de produtos russos,
tem causado a escassez desses produtos no mercado, e pela lei de oferta e procura a gente vê esses produtos com preço aumentado, e a gente sabe que o efeito secundário de aumento dos commodities é a inflação, aumento de preço final de produtos para o consumidor final. E, infelizmente, se esse conflito se estender aí por mais alguns dias e semanas, o povo brasileiro, e mundial, né, e o povo brasileiro, falando mais especificamente, vai começar a sentir no bolso. Leonardo Leão, até para quem está em casa acompanhando o SBT Rio possa conseguir entender, o que teria motivado essa discordância que causou essa guerra e que está gerando esse medo mundial nesse momento? A guerra de narrativas, ela existe, tá? Mas se a gente puder aqui resumir de uma forma mais didática o porquê do conflito, é a motivação do território ucraniano estar ou não sob influência da OTAN, tá? OTAN é uma organização militar que foi criada no final da Segunda Guerra pelos Estados Unidos e aliados para protegerem a Europa da influência socialista, tá? Da ex-União Soviética. E, recentemente, a OTAN tem tentado entrar em negociações com os países que fazem fronteira com a Rússia, que são ex-repúblicas da União Soviética, né? Lituânia, Letônia, Ucrânia, Belarus, e aí, lógico, Polônia, Bulgária, Hungria, que são os países do leste europeu. A OTAN tem instalado baterias antiaéreas, tem enviado tropas para essa região. Isso incomodou demais a Rússia, e quando a Ucrânia deu a entender que aceitaria instalação de bases militares, instalação de baterias antiaéreas que teriam o poder de alcançar Moscou em poucos minutos, a Rússia se mostrou profundamente ofendida e fez essa ostensiva ali na região para mostrar que não vai aceitar de forma alguma posicionamento de tropas ou bases militares na sua fronteira. Leonardo Leão, especialista em direito internacional, você continua comigo aqui, você sabe por quê? Porque não tem problema só lá não, tá vindo para cá também. Como se não bastasse a guerra propriamente dita entre Rússia e Ucrânia, aqui no Rio de Janeiro, manifestantes pró-Rússia e pró-Ucrânia brigaram em frente ao consulado da Rússia no Rio de Janeiro. A reportagem já está pronta, eu trago para você a partir de agora, para a gente analisar aqui no SBT Rio. Na tela. Um bate-boca sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em frente ao consulado do Rio, no Leblon, terminou na delegacia. Mostra a cara! Vai defender o grupo genocida! Manifestantes do PCO, Partido da Causa Operária, faziam um protesto a favor da Rússia em frente ao órgão. No mesmo horário, membros do MBL, Movimento Brasil Livre, foram ao local protestar a favor da Ucrânia. Os manifestantes começaram a discutir. A polícia militar foi acionada e todos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Vou utilizar o que o Humberto me falou. Parece um fla-flu político isso aí, de uma briga que não são de vocês. Uma briga que acaba não sendo de vocês e que automaticamente esse pessoal deveria se preocupar com quem está lá fora, com pessoas que estão morrendo. Agora, ô Leonardo, eu trago novamente você para essa discussão, porque a gente vê todo esse problema lá de fora, por causa dessa guerra, e que dá medo mais ainda do que possa vir para os próximos dias de algo pior, e automaticamente a gente preocupado com a economia, preocupado com o que pode acontecer com o nosso país, também tentando trazer os brasileiros que estão lá para cá, e a gente vê situações como essas aqui no Rio de Janeiro. Cara, você vai me desculpar, mas essa confusão claramente não tem nada a ver com a guerra. A gente vê claramente influência de partidos políticos aí nessa discussão, viés ideológico, e infelizmente, o que a gente tem visto aí em relação às opiniões desse conflito. As pessoas hoje estão com um problema muito grande de qualquer análise isenta de viés ideológico, de viés político. Tudo é levado para politização, para polarização política, e na verdade o embasamento desse conflito ele é puramente econômico. A região ali é uma região de altíssimo interesse econômico por parte da Europa, por parte da Rússia também. Então a disputa ali é econômica, e a gente vê brasileiros aí querendo politizar isso aí, querendo, você viu aí, partidos políticos envolvidos, e aí vira discussão da esquerda contra a direita, e na verdade não é assim que funciona. Eu acho que a análise de geopolítica mundial ela tem que ser feita livre de qualquer
viés ideológico, livre de qualquer fanatismo ideológico, para que seja analisada de uma forma racional e não eivada aí de paixões aí, como a gente viu aí nessa discussão em frente ao consulado russo. Você consegue ver aí um desfecho rápido para essa guerra? Até porque a Rússia está chegando muito mais próximo ali de locais importantes da Ucrânia e automaticamente os problemas podem ser ainda piores. Você consegue visualizar isso, você e os demais profissionais, né, que também atuam na tua área, desse bate-papo que com certeza vocês fazem sempre, vocês conseguem pontuar e ver, ali acaba, porque senão o negócio vai ser ruim para geral? Exatamente. Eu acho que o que tem acontecido, a Rússia, ela está começando a pagar um preço um pouco caro ligado à questão humanitária. A gente precisa ver aí como que as instituições diplomáticas internacionais vão trabalhar essa questão do cessar-fogo, porque claramente o Putin não vai ceder, não vai aceitar qualquer punição em relação à Rússia e se torna um cenário perigosíssimo para as instituições de direito internacional cederem em relação a convenções de guerra, Convenção de Genebra, por exemplo, não executarem o que tem que ser executado em troca de haver um cessar-fogo. Claramente o Putin vai barganhar isso, eu só vou cessar fogo se eu não for punido, e como fazer isso sem gerar precedentes internacionais de violação aos direitos humanos, às convenções de guerra, para próximos conflitos. E realmente uma outra nação argumentar, olha, mas lá no conflito da Ucrânia vocês não puniram a Rússia por fazer isso, por que vocês vão me punir agora? Então é uma situação diplomática, uma situação de negociação bem delicada. Vamos ver qual vai ser as cenas aí dos próximos capítulos, mas eu acredito que a pressão internacional está cada vez maior e não acredito nesse conflito se estendendo por muito tempo, não, até pelo efeito catastrófico para a economia mundial que esse conflito pode causar no momento em que o mundo tenta se recuperar aí da pandemia do coronavírus que tanto afetou a economia mundial. Olha só, e passando esse conflito, como é que ficam as questões, por exemplo, econômicas? E caso daqui a uma semana, por exemplo, o Putin consiga tirar o presidente da Ucrânia ali do poder, automaticamente ele pode ganhar aquilo que ele acha que ele estava tentando conquistar, mas mundialmente estar queimado. E que problemas isso traria, por exemplo, para o Brasil? O que você consegue ver, por exemplo? A Rússia definitivamente vai sair bem queimada desse conflito, tá? Nas relações diplomáticas internacionais. Mesmo com cessar-fogo, algumas sanções ainda existirão contra a Rússia e efeitos que isso pode causar para o Brasil, como a gente já vinha falando, alta do preço do petróleo, isso pode gerar aumento do combustível que já vem tão alto nas nossas bombas de gasolina. A gente pode ver, sim, se refletindo aí nas bombas de gasolina para o consumidor final. A gente vê produtos aí da cesta básica do brasileiro, como pão, né, e derivados do trigo ali, sendo também, tendo um peso forte aí para aumento de valor para o consumidor final. E isso, secundariamente, gera inflação e não é uma situação boa, como eu falei também, no momento que o brasileiro tenta se recuperar, ainda está aí bem afetado por toda a questão da pandemia. Isso é um efeito muito ruim para a economia brasileira. Leonardo Leão, especialista em Direito Internacional, obrigado por sua participação com a gente aqui no SBT Rio. Foi muito importante, claro, as suas explicações e colocações aqui, porque com certeza todo mundo está muito preocupado com o que pode acontecer. Não só lá fora, como aqui também, né? Se os nossos preços começarem a aumentar de tudo aquilo que a gente importa de lá, infelizmente, aqueles menos favorecidos são os mais prejudicados. Obrigado aí, uma boa tarde para você e para sua família, querido.